Tem uma coisa que é interessante, porque hoje o estado que a gente chegou foi porque realmente muitos políticos ouviram a voz desses babacas. Sim. Então, assim, a violência só piorou. O tráfico de armas só piorou. O tráfico de drogas só piorou. As pessoas estão cada vez mais longe de Deus, dos valores, de tudo, entendeu? Só piorou. Por quê? É a ideia de desmilitarizar a polícia, é a ideia de culpabilizar a polícia pela plasma zero, é a ideia de desencarceramento, é a ideia de... É só ideia merda que, só tem gerado cada vez mais caos e mais caos. Vitimização do criminoso, bandidolatria, querer justificar uma coisa, medidas socioeducativas que o menor não pode ser preso, não pode gritar, não pode fazer não sei o que, não, o outro aí, o regime de progressão. Então, todas essas ideias que foram implementadas só gerou mais violência. Sim. Então, o delegado Fabrício, o doutor Fabrício da Core, ele falou uma coisa, ele teve até um corte dele nosso, bem recente, que ele fala, toda vez que você restringiu o trabalho da polícia, toda vez que a política entrou para querer direcionar o trabalho da polícia politicamente, Sim. a criminalidade aumentou. Não, aqui no Rio de Janeiro... Todas as vezes. Isso foi bem nítido, né? Em dois períodos, né? Um bem recente, né? Que botou-se uma restrição muito grande pra gente. A gente ficou muito ali, porque eu acho que, vou falar pela Polícia Militar, mas acredito que na Polícia Civil também tenha passado por isso, que a gente não sabia o limite, né, onde a gente podia e não podia atuar, né, porque era um negócio assim, não pode em casos excepcionais de não sei o quê, e a gente lá com o helicóptero, eu passei por isso também, né, porque as operações eram em casos excepcionais, e o uso do helicóptero era a excepcionalidade da excepcionalidade. Eu falei, cara, quando é que eu posso usar, afinal de contas, o helicóptero numa operação? Né? E assim, a gente desmistifica todo esse discurso, né, que os caras usam, principalmente em cima do helicóptero, que é a área que eu posso falar com um pouco mais de propriedade, porque hoje eu sou o comandante, já estou na área já há algum tempo, né? Então, assim, eu mostrei para algumas pessoas, eu fiz palestra no Ministério Público, né, já como comandante da unidade, para desmistificar isso, né, justamente até por conta da DPF 635, né, que foi impetrada aqui no Estado, né, por um partido político, junto com algumas associações de moradores, né, do Complexo da Maré, que a gente sabe a real finalidade daquilo ali, né, não era para acabar com a violência policial, não era nada disso. É simplesmente para proteção de quem não deve. Né? Você, inclusive, fez uma palestra no Ministério Público sobre a DPF 635. Né? Foi ano passado, acho que foi outubro mais ou menos do ano passado, não me recordo o mês certo não. A convite do Dr. Reinaldo Lomba, que é um promotor, que é o responsável hoje por controlar, né, as operações policiais, né, fiscalizar isso, cabe ao Ministério Público realmente, né, esse controle das atividades policiais, né, essa é uma missão deles mesmo. E eu que fiz essa proposta para ele, né, quando eu assumi o comando do GAN, eu participei de uma palestra dele no Centro Integrado de Comando e Controle, tinham vários comandantes das unidades, e aí surgiram vários questionamentos do uso do cachorro como forma de entrar numa casa, enfim, N coisas, e aí veio à voga, né, veio à tona o uso do helicóptero, aí foi onde ele falou, não, que o helicóptero é a exceção da exceção, eu falei, mas e aí? Aonde diz, sou eu que vou dizer aonde pode, não pode, ou eu uso e depois eu vou falar, não, mas aqui não podia, como é que eu vou saber? Também, assim, não foi uma coisa assim, não é negativo para ele, uma coisa que ele também estava meio que sem saber até onde era permitido isso ou não, né? E a palestra foi bem bacana, porque assim, foram promotores daqui do Rio que assistiram, mas teve promotor do Ceará, de São Paulo, de outros estados, até o promotor lá responsável, né, pela escola onde foi dada a palestra, né, ele falou que foi uma das palestras que teve maior plateia, né, maior público pessoal, presente como online também, né, porque foi misto, né. E aí eu comecei a pontuar coisas para eles, né, sobre o uso do helicóptero, né. Aí eu falei, primeiro, a gente não usa helicóptero em todas as operações, obrigatoriamente. Então a gente tem ali um uso ali escalonado, né? A gente usa quando
usar o helicóptero como que a gente chama de apoio aéreo aproximado, que, né, vai o policial com armamento próprio para isso. A gente não usa isso em qualquer coisa. A gente vai quando tem um nível de periculosidade muito grande, então a gente acaba empregando para ter mais força. Quando tem ali naquela comunidade ali um histórico de confronto com a polícia constante. Então, resistência, assim, resistência, né, a entrada. E aí eu fui mostrando para eles, falei, olha, primeira coisa, a gente usa dessa forma, né? Não é indiscriminado. A gente não entra efetuando disparos em cima da favela. Eu provei isso a gente tem um vídeo do meu acidente, né? Eu mostrei para eles, eu falei, ó, eu sobrevoei toda a favela estava bastante conflagrada, vocês não viram um disparo sendo efetuado das duas aeronaves. Aí eles ficaram olhando assim, falou. Aí fui mostrando, falei, pô, quando eu peguei o texto para preparar a palestra para eles, né, que foi a inicial, né, da DPF, e aí eu fiz um levantamento, né, agora eu não sei precisar com números aqui, mas eu fiz um levantamento de quantas vezes foi citado o helicóptero e quantas vezes foram citadas os carros blindados, né, os chamados caveirões. O helicóptero foi citado muito mais vezes, coisa de 2, 3 vezes a mais do que os veículos blindados. Aí eu falei, eu tenho um helicóptero só blindado, né? Ou seja, na operação, a Polícia Militar, só tem um helicóptero blindado, eu tenho 6 posições de tiro. Num veículo blindado eu tenho 15 posições de tiro, eu tenho, sei lá, quase 20 veículos blindados. O que é mais arriscado de estar entrando numa comunidade? É um helicóptero a cada, sabe lá Deus quanto. Toda operação tem pelo menos um veículo blindado terrestre, quando não tem mais 2, 3. Não. Então eu falei, tá direcionado ao helicóptero. Por que estão direcionando isso ao helicóptero? Porque, o veículo blindado, ele tem um caminho que ele tem que seguir aquele caminho ali. Então eles colocam as barricadas, ele tem uma velocidade, né, que já não é grande por conta, né, do deslocamento, ruas estreitas, pessoas passando na rua, carro, obstáculo, um monte de coisa. E o criminoso, ele sabe qual é a rota que ele vai seguir. Então ele vai botando as barricadas. Fazendo as armadilhas, né? Fazendo as armadilhas, e ele consegue ir monitorando aquilo ali. Ele sabe por onde a polícia vai entrar com aquele veículo. Pro helicóptero, com o helicóptero ele não sabe. Ele não sabe por onde o helicóptero vai chegar. Ele não tem um mecanismo a não ser os disparos. Ele não tem mecanismo de impedir o avanço do helicóptero dentro da comunidade. Então é isso um dos motivos. Eles vão para dentro do mato. Para proteger os traficantes, então. Eles vão para dentro do mato, vão para cima do morro, para áreas que você não consegue chegar a pé ou não consegue chegar com veículo. A gente consegue chegar com helicóptero. Eu fiz uma operação numa comunidade em Madureira, já tem bastante tempo. A gente levou, no helicóptero, fomos 2 helicópteros, levamos foram 3 policiais do BAC, se eu não me engano, do Batalhão de Ações com Cães, e um cachorro e mais um tripulante nosso para apoiar. A gente deixou os caras no topo do morro, era uma área assim inacessível, a pé, assim, demoraria horas e horas para os caras chegarem. A gente deixou os caras lá em cima e saiu para pegar a tripulação para embarcar no helicóptero e a gente continuar a operação. Aí, Rafael, não deu um momento, hein, Rafael? Não deu. Valeu. Não deu 5 minutos da gente ter deixado os caras lá, a equipe do BAC já confrontou com os criminosos que estavam lá em cima. Ou seja, eu acho que os caras nem acreditaram que a gente desembarcou a gente lá em cima. Eles estavam escondidos numa gruta lá. Quando eles ouviram o barulho do helicóptero indo embora, eles saíram da gruta, só que tinha o pessoal já cara a cara com eles e teve confronto. Vieram ser baleados, 3 criminosos, a gente voltou lá, resgatou eles, né, socorreu os criminosos, levou para o hospital, essa coisa toda. Então é esse o motivo, um real motivo de impedir o uso do helicóptero, não é? Eles falam, é uma máquina de terror, a máquina de fazer terror, aquilo ali... É meio que assim, ó, vamos tirar a vantagem que o Estado tem contra os criminosos e vamos deixar, na verdade, eles numa situação em desvantagem. Não dá pra entender, assim, cara. Só pode ser... É associação, não, e assim, eu mostrei pra eles, eu falei assim, o armamento que a gente usa no helicóptero não é um armamento diferenciado do que a gente usa por terra. É o mesmo armamento
Então, assim, a gente não tem a vantagem bélica de estar operando com um helicóptero ali. O que a gente faz, efetivamente, é conseguir atingir áreas rapidamente, que por terra a gente não consegue. E outro, a vantagem, principalmente em morro, né, em comunidades, né, com morro, eu aceito. A gente tira a vantagem deles estarem acima da gente e a gente assume essa vantagem por estar em cima com o helicóptero. E eu mostrei isso para os promotores. O cara na A laje é uma vantagem. Sim. Muito, muito, muito grande. Sim. Então, assim, eu tiro esses caras que ficam em laje atirando na gente, eles não conseguem ficar lá em cima quando o helicóptero está operando. Então, assim, eu mostrei para eles, aí os promotores ficaram olhando assim, porque era uma coisa, foi esse o motivo de eu ter pedido essa palestra para o Ministério Público, para eles entenderem o que é o helicóptero, que não tem essa vantagem bélica, essa coisa toda que eles falam, porque o cara deve ver o helicóptero do exército americano atirando com canhão Black Hawk, Black Hawk. os caras com armamento fixo, não é nada disso que a gente usa. Nós estamos do lado do bem, nós estamos do lado da lei. Se alguém tem que ter vantagem, somos nós, não são eles. Eu não tenho que deixar de igual para igual ou mais vantajoso para eles, né?